Record of Ragnarok é aquele tipo de anime que nasce de uma ideia simples, mas executa de um jeito absurdo. Deuses decidiram apagar a humanidade. Entretanto, as Valkyries ajudam a humanidade a não serem extinguidas do nada, respondendo com um torneio até a morte. E o mais da hora não é só pancadaria desenfreada, é a história que tem por trás de cada luta. O orgulho dos deuses versus a teimosia dos humanos. Hoje eu vou trazer o ranking atualizado das melhores lutas de Record of Ragnarok que saíram há pouco tempo no anime, levando em conta as batalhas em si, o desenvolvimento dos personagens e principalmente o peso das histórias que cada confronto carrega. Em nono lugar temos Thor versus Lubu. Essa luta aqui é literalmente o cartão de visitas do anime. De um lado temos Thor, o deus nórdico mais forte que existe. E não é aquele Thor engraçadinho não, é o Thor frio, sério, aquele que basicamente não conhece a derrota. Do outro lado, Lubu, um maluco que passou a vida inteira procurando alguém forte o suficiente para enfrentar ele de verdade. E quando ele vê o Thor, ele sabe que é um oponente digno. Nesse momento entra o Volund. A Valkyria, ela se transforma em uma lança, e essa lança, que não é uma Valkyria na verdade, é uma arma criada especificamente para quebrar a defesa divina, é o que nivela a luta entre um humano e um deus. Só que o Thor não vem para brincadeira. O Mjolnir que ele está ali usando na batalha não é um martelo comum, é praticamente um ser vivo. E quando ele desperta durante a luta, o nível sobe para um nível absurdo. Os golpes são pesados e destrutivos. É aquele momento que você percebe que os dois estão lutando a sério de verdade. O mais da hora dessa batalha é que não tem truque, não tem estratégia mirabolante, não tem conversa afiada. É força bruta. São dois guerreiros que finalmente encontraram alguém digno para poder lutar. E mesmo a humanidade perdendo essa luta, ela inicia, toda a obra, ela tem um marco legal. Mas não tem nenhum background ali maneiro por trás. Então, esse aqui é um combate simples, e mesmo sendo a primeira luta, que é o que já te faz você ficar preso no anime, ela não tem uma aprofundação muito grande na história dos personagens, como as outras lutas que se seguem têm. E é o que faz essa luta estar nessa posição aqui. Em nono lugar temos Poseidon versus Sasaki. Do lado dos deuses entra Poseidon, o deus dos mares, irmãos de Zeus. Um cara tão orgulhoso que ele nem acredita que precisa estar lutando contra os humanos. Para ele, deuses são perfeitos e humanos são inferiores. E do lado da humanidade, Sasaki Kojiro, o maior perdedor da história. Um cara que perdeu todas as suas lutas importantes na vida, mas que nunca parou de aprender com cada derrota. Kojiro luta usando duas katanas divinas. E o detalhe aqui não é só a arma, é como o Kojiro faz com elas. Aqui a luta não é de força bruta, aqui o Kojiro ele luta usando estratégia. A habilidade do Kojiro é de simular milhões de cenários de combate na sua mente antes mesmo do golpe acontecer. Cada ataque do Poseidon vira informação e cada erro vira aprendizado. Enquanto Poseidon confia na superioridade divina e solta ataques rápidos, precisos com o seu tridente, Kojiro ele vai se adaptando, vai lendo o ritmo e prevendo o futuro da luta. E quando chega nesse ponto, Poseidon já percebe que é tarde demais. O humano já compreendeu tudo. E quando Kojiro vence, não é só uma vitória física, mas é muito simbólica. É o maior perdedor da história, derrotando um deus perfeito. Porque aprender com a própria falha é mais forte do que nascer divino. Essa luta muda completamente o clima do torneio, afinal é a primeira vitória da humanidade. Uma coisa que eu curti muito dessa luta aqui é que o Sasaki ele é o único personagem que, quando invocado no seu auge para lutar, ele é velho. Todos ali aparecem no seu auge da juventude para lutar como seu melhor momento, exceto o Kojiro. Porque o auge dele foi velho depois de ter aprendido muito na sua vida. É um detalhe que eu acho muito bacana, mas que infelizmente não supera as lutas que estão por vir. Seguindo no top 7 temos Shiva vs Raiden. Aqui é uma porradaria desenfreada, mas a gente começa a ver as histórias por trás dos personagens sendo tão boas quanto as batalhas deles. Isso dá um peso a mais para a luta em si.
Do lado dos deuses temos Shiva, o deus da destruição da mitologia hindu. 4 braços, um sorriso confiante, parecendo que tá mais empolgado do que preocupado. Do lado da humanidade, Raiden Tameemon, o maior lutador de sumô da história. Ele nasceu tão forte que o seu próprio corpo não aguenta a força que ele tinha. E nesse momento o seu Volond faz a boa. A Valkyria se funde ao corpo do Raiden e remove os limitadores naturais que ele tinha como humano, podendo fazer ele pela primeira e única vez lutar com 100% da sua força muscular sem se autodestruir. Cada golpe do Raiden é uma coisa de explodir um deus. Shiva, por outro lado, luta usando o seu próprio corpo. Os 4 braços dão uma vantagem absurda, e conforme a luta avança, ele ativa a sua habilidade Dança da Destruição, fazendo os ataques ficarem ainda mais rápidos e mais fortes, envolvidos com uma chama divina. O mais da hora dessa luta é que ninguém recua em nenhum momento. É braço quebrado, é corpo no limite, é corpo mutilado, e mesmo assim eles continuam lutando desenfreadamente. Essa aqui é uma luta muito intensa. A história já começa a ser um pouco mais aprofundada, tanto para os dois lados, né? Tanto para o lado do deus quanto para o lado do humano. E a porradaria sem limite desenfreada também é muito boa, por isso que ela marca essa posição, mas perde para Beelzebub versus Tesla. Desespero versus confiança. Do lado dos deuses entra Beelzebub, o senhor das moscas, um cara completamente quebrado por dentro, frio, silencioso, com uma energia de quem já perdeu tudo, inclusive a própria vontade de viver. Ele não luta com uma arma física, ele tem o poder da vibração, ele controla ondas capazes de destruir tudo por dentro. É um poder que ele é tão ofensivo quanto defensivo. E do lado da humanidade temos Nikola Tesla, que entra na luta sorrindo e empolgado. Ele está tratando essa luta como o maior experimento da humanidade. O Volond dele é uma super armadura. E essa armadura científica permite ele voar, fazer movimentos absurdos, soltar golpes baseados em energia elétrica e dar até um salto temporal. Só que aqui o Tesla ele não é super forte igual o lutador de sumô da luta passada. O que diferencia ele aqui é a mente, a estratégia que ele tem na luta. Ele luta explicando o que ele está fazendo, as suas hipóteses e o que tem por trás cientificamente dos seus ataques. Enquanto Beelzebub luta querendo morrer. A luta vira quase um debate filosófico. Um deus que só conhece o vazio contra um humano que acredita que sempre dá para avançar mais um passo. Mas no final Beelzebub vence. Mas o Tesla prova que o espírito humano continua avançando mesmo diante do impossível. Essa é uma luta muito conceitual nesse anime. Só que ela dá uma diferenciada das outras porque, creio eu, que por conta da armadura do Tesla ser toda cheia de detalhezinhos, eles usaram bastante 3D nessa luta. Então ela dá uma diferenciada do padrão do anime. Mas, minha opinião é que não atrapalha tanto assim. Mas você vê, fica nítido ali uma diferença da parada. No nosso top 5 temos Rajun versus Buda. A luta aqui ela já começa estranha, porque Buda não entra no lado dos deuses, ele vem lutar do lado dos humanos. E do lado dos deuses entra Zerofuku, um deus que nasce querendo fazer o bem para as outras pessoas. Só que ele só recebe ódio, frustração e desespero em troca. E como ele meio que absorve emoções, isso vai consumindo ele por dentro. A arma que Buda usa nessa luta é o Cajado dos 6 Reinos. É uma arma que muda de forma conforme o estado mental do Buda, mas ele não controla qual arma que vai sair. E o diferencial absurdo é que ele consegue ver as intenções inimigas no futuro, lendo o que o adversário vai fazer antes mesmo do ataque acontecer. Só que a luta dá uma virada de chave quando o ódio do Zerofuku explode e ele se transforma no mal absoluto Rajun, uma entidade violenta pra caramba que luta só com destruição e brutalidade. E quando isso acontece, a luta vira um caos total. Rajun é pura força bruta, tem ataques monstruosos e zero piedade. Mas mesmo assim, Buda não perde a calma.
Ele entende que aquela raiva vem da dor que o personagem sentiu, e isso é o que mantém ele firme até o final lutando. E quando o Buda vence, não é uma vitória normal, parece mais uma libertação do Rajun. A parte ali da história da libertação do Rajun tem um background muito maneiro por trás. E até a própria história do Buda em toda a lore do Record of Ragnarok é muito boa. Só que ela ainda perde para as outras lutas que vão estar aqui na frente, que vocês já imaginam quais que sejam. Em quarto lugar temos Apolo versus Leônidas. Do lado dos deuses, Apolo, o deus da luz, da perfeição, da beleza e da arte. Um cara que luta acreditando que tudo precisa ser bonito, limpo e elegante. E para ele vencer é performance perfeita. Do lado da humanidade, Leônidas, o rei de Esparta. Um homem que não liga para espetáculo, não liga para aprovação e muito menos para perfeição. Ele só luta porque não sabe recuar. O volante do Leônidas é um escudo espartano. E eu sei lá por que escolheram um escudo, podiam ter botado uma espada, uma lança, mas não, é um escudo que vira diversas outras armas. O que acaba sendo muito interessante, porque o escudo ele se adapta ao estilo de luta do Leônidas a cada momento da batalha. E o Apolo ele luta usando o poder da luz, ataques rápidos, precisos, quase intocáveis. Cada movimento que ele faz parece uma apresentação. E o Leônidas ele apanha, cai, sangra e se levanta todas as vezes. O legal dessa luta é que ele é uma vingança pessoal do Leônidas. Ele carrega uma raiva profunda contra o Apolo, desde lá de quando ele era vivo na história. A narrativa que o anime cria ao redor dessa luta é muito bacana. E eu acabei pondo muita expectativa nessa batalha. Nesse conceito, cara, eu acreditei muito na vingança do Leônidas. E o que te faz assistir vibrando essa luta é que os níveis de poderes dos personagens eles vão alavancando muito rápido. Mas infelizmente não deu para o Leônidas vencer perante o poder absoluto do Deus da Luz. E infelizmente essa aqui é a luta mais broxante que tem, porque eu botei muita expectativa, cara, muita expectativa no Leônidas e ele perdeu. O que também é interessante pro anime é fazer essa quebra de expectativa na gente, né? E o nosso top 3 tem um conceito muito bacana, é rei contra rei. Na terceira posição temos Hades versus Kenshin Huang. Do lado dos deuses entra Hades, o governante do submundo, irmão de Zeus e de Poseidon. Um cara sério, silencioso, que não tá ali por diversão, mas para honrar a sua família. Do lado da humanidade vem Kenshin Huang, o primeiro imperador da China. Um homem que nasceu frágil, doente, mas que decide dominar o próprio corpo e o próprio destino. Hades luta usando Trident, uma lança absurda que concentra o poder do submundo, somado a um pedaço da lança do Poseidon, né, já que ele tá ali por vingança. E o mais insano é que ele sacrifica o próprio corpo para fortalecer os seus ataques. Cada ataque de Hades é pesado, preciso e sem desperdício de movimento. Já Kenshin Huang usa uma armadura marcial. Essa armadura permite ele redirecionar a força do próprio inimigo contra ele, controlar sua respiração e quebrar o fluxo de energia do inimigo. Ou seja, ele não luta com força bruta, ele luta entendendo o combatente, o seu inimigo. Essa luta é extremamente técnica, não tem exagero à toa. Cada golpe tem uma consequência e cada erro pode custar muito caro. Pela derrota do seu irmão, o Poseidon. Já Kenshin Huang queria superar o rei do submundo e recebeu o título total de Rei dos Reis. Hades e Kenshin Huang entregam uma das lutas mais técnicas do anime, e se isso já não é muito maneiro, o top 2 sobe o nível a um ponto mais absurdo ainda, porque agora não é sobre estratégia, é sobre humanidade. Nosso top 2 temos Zeus versus Adão. Do lado dos deuses está Zeus, o chefe, o cara que manda em tudo, o deus dos deuses, velho, pequeno, mas absurdamente monstruoso, que entrou sabendo que seria o único capaz de vencer o escolhido para lutar pela humanidade. Adão, o primeiro homem, ele vem sem armadura, sem arma gigantesca, sem pose, só um pai olhando para os seus filhos e pensando: ninguém vai encostar neles enquanto eu estiver aqui. A arma que o Adão usa é um soco inglês divino. Isso é essencial, porque sem isso o corpo humano dele simplesmente seria destruído. Essa arma que permite que ele aguente os golpes de Zeus e retribua na mesma moeda,
Porque Adão é provido dos olhos do Senhor, uma habilidade ocular que permite ele copiar perfeitamente um ataque que ele acabou de ver. Na luta, Zeus começa brincando, mas rapidamente percebe que a parada ali tá muito séria. Cada golpe que ele solta, Adão devolve, sem errar, sem hesitar, na mesma moeda. A luta vira uma disputa insana de velocidade e resistência, até que Zeus entra no seu modo Berserker, basicamente destruindo o seu próprio corpo para alcançar o seu poder máximo. E Adão, ele acompanha essa evolução até ele ficar cego e acabar perdendo para o seu próprio cansaço. Isso porque ele acaba perdendo a luta, porque ele falece em pé ainda tentando lutar, porque ele estava ali lutando até o fim pelos seus filhos. Afinal, um pai não cai enquanto seus filhos ainda estão em perigo. É uma carga emocional de quem tá assistindo, cara. É uma carga emocional muito absurda dessa luta. O hype que conseguiram criar, cara, o background que colocaram nessa luta é muito bom. E ela perde pro primeiro lugar porque ela é simplesmente trocação de soco. No nosso top 1 é a única luta que sobrou, né? Obviamente, Hércules versus Jack Estripador. A luta mais suja e mais inteligente desse anime até o momento. Jack, ele usa umas luvas divinas, capazes de converter qualquer objeto em uma arma divina. Só que o Thor, ele não sabe disso até quase o final da luta, né? Ele acha que o Volond é uma arma que o Jack puxa, só que no final acaba sendo uma coisa completamente oposta. O que faz ele acabar baixando a guarda e tomando ataques de surpresa. Hércules, ele representa a justiça absoluta. Cada tatuagem em seu corpo ativa um dos seus trabalhos divinos, consumindo a sua própria vida em troca de poder. Essa luta não é sobre honra, é sobre psicológico. Jack vence usando suas mentiras, manipulações e armadilhas. E no final, o mais pesado não é a perda do Hércules, mas o fato de que ele morre acreditando na bondade do Jack. Essa aqui é uma luta que tem a maior carga emocional do anime. A gente acompanha muito da história do Jack. Você vê ele tentando lutar pela humanidade, pelos seus próprios vieses, e no final a humanidade estava torcendo pelo Hércules, que é humano, que virou um deus, estava lutando pelos deuses, mas por ter essa aura mais limpa, ao contrário do Jack, os humanos acabaram torcendo pelo Hércules, e mesmo o Jack vencendo, salvando a humanidade da destruição, ele sai praticamente apedrejado da batalha. Sério, cara, eu assisti e eu fiquei tocado com essa parte, cara. Realmente foi um trabalho muito maneiro que conseguiram fazer, né, com esse background do personagem. E é por isso que Record of Ragnarok funciona tão bem. Eles pegam dois personagens da mitologia, um da nossa realidade, botam ele pra lutar com um motivo aleatório que eles criaram e dá muito certo, cara. A gente gosta de ver uma porradaria desenfreada com uma história que envolva a gente nessa luta mais ainda. E eu acho que é esse conceito que faz Record of Ragnarok ser tão maneiro. Quero saber de você agora, o que você achou da minha lista aqui? Comenta a sua lista e por que você trocaria algumas posições. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, valeu!